Senhores, estamos aqui com ele, Brian, do canal Brian Esp. E assim, ó, o cara que dirigiu as naves mais impressionantes aqui do Brasil, tem o melhor repertório do YouTube com hipercarros, eu diria, em língua portuguesa, por que não? Veio aqui para dirigir a nave espacial. Como é que é o nível máximo da experiência automotiva que está aqui diante de nós? O nosso xodó, também conhecido como Autozan. Obrigado por me ter, irmão, de verdade. Imagina, bem-vindo, Brian. Obrigado, eu que agradeço. Eu acho que tá faltando o resto, não? É, tem um carro aí embaixo desse pano. Caraca, ele é muito pequeno. Ele é pequeno. Por qual lado você acha melhor a gente fazer a revelação aqui? Acho que de lá pra cá, né? E ele fica vendo... já vou puxar a capa aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui, eu vos apresento o Autozan. Bólido. Como é que travou aqui? Diretamente do Japão. Rapaz. E a capa não é desse carro, tá, gente? Vocês ficam tranquilos aí. A capa é chique também. A capa é chique. A gente pegou emprestado de um outro carro que foi inspiração desse carro quando eles desenharam, né? Que fenomenal. Galera, não sei se vocês conseguem notar, mas a proporção do carro faz uma série 3 virar uma série 7. Verdade? E agora eu vou botar o Brian lá dentro e a gente vai conversar um pouquinho das experiências deles e trocar uma ideia. Bora? Vamos, Você ser vai muito entrar prazer. agora. Vamos, com certeza. Só que assim, a volante tá lá e eu vou começar dirigindo, então... Lógico. Rapaz. Licença aqui, irmão. Fica à vontade. Irmão. O Brian acho que é o cara mais alto que a gente já convidou aqui para andar no Autozan. Posso ver se... Por favor. Meu E ele coube. Sucesso. Bora. E aí, Brian? Coube? Eu vou falar. Eu achei aqui dentro maior do que parece de fora. Se você já teve a chance de dirigir aí cockpits bem esportivos, né? Com bancos bem... conchas, né? Bancos mais... Convenhamos, aqui tá até mais... Sendo muito sincero, o banco de uma P1 parece que é mais próximo do que esse daqui. É mesmo? Eu juro pra você. Mais próximo no sentido assim do ombro? O ombro. Tá. Esse banco aqui foi posto... Esse carro ele veio do Japão. A gente importou ele de lá. Ele é um carro super raro lá no Japão. Uma categoria de microcarros. Você vê que ele tem uma inspiração em europeus, né? Aham. As portas, tá? Os designs externos. E o cara trocou esse banco. Esse banco não é original. O banco daqui ia ser igual a esse daí que você tá sentado. Esse é bem maior que eu e assim... Não, mas cabe bem pra caramba, cara. No final ainda a ideia é que você dirige ele, tá? Não, que show. Se você conseguir. É lógico, rapaz. Incrível, Mas... porque você tem... A cabine dele é bem arejadona, sabe? A gente fala que a cena se inspirou. Mentira, a cena não, a P1 que veio antes com o teto no alto, né? Aqui em cima. Então, em 1994 eles já tinham... E aqui pode ter certeza que não trinca, né? O Gorilla Glass, que o da P1 é um problema crônico. Né? Aqui, para-brisa também trinca, né? Em algumas McLaren, não sei se na P1. Mas, Brian, cara, assim, a oportunidade que eu tô tendo de conversar com você, pra gente conversar das experiências únicas, assim, que você teve como... Você é brasileiro? Eu ia falar como brasileiro, mas você é brasileiro? Eu sou. Apesar de eu ter nascido nos Estados Unidos, né? Os meus pais são brasileiros, então eu sou cidadão brasileiro. Legal. Também. Legal. Então você nasceu nos Estados Unidos e você não mora no Brasil hoje? Correto. Eu moro em Orlando, na Flórida. Legal. E lá você também, o pessoal falou que você tem alguns carros lá, porque você é um car guy, assim... A doença é séria. A doença é séria? Eu gosto um pouquinho desse negócio de carro. Conta um pouco dos carros que você tem lá. Então, eu tenho uma Ferrari 458, uma Ferrari Califórnia. Uma Itália? Itália. Califórnia aspirada? Aspirada. Uma Lamborghini Aventador. Uma Aventador? A LP 700, né? Primeira geração, uma Roadster. Aventador Roadster. A Maserati Gran Turismo S. Meu Deus!
BMW M6 S63, a famosa com motor V10. V10zão. Legal. Tenho também uma Porsche 708 Spider manualzinha, delícia de carro. E eu tenho lá na Alemanha, que eu deixo, na verdade, ela é em inglês, que foi a única forma. Eu sou apaixonado pela pista de Nürburgring. Certo. Então eu tive a brilhante ideia de comprar um carro. Queria comprar um carro na Alemanha para poder deixar lá na pista. A minha esposa quase me internou depois dessa façanha que eu fiz. Tive que ir até a Inglaterra, porque na Alemanha eu descobri que eu poderia comprar o carro, mas eu não poderia registrar não sendo residente. Comprei na Inglaterra. Que loucura. Você comprou uma M3? M3 E92, V8 aspiradona. Manual. Não é DCT. manual. DCT. Pra andar em Nürburgring. Pra andar em Nürburgring. Pra poder viajar a Europa inteira e andar em Nürburgring, eu deixo literalmente cidade do lado, sabe? Num galpão, é um sonho. O carro tem placa da Inglaterra. Placa da Inglaterra. E ele é volante direito? Isso. É mesmo? Isso. Eu vou aproveitar então e já fazer uma pergunta. Se você já tem as duas experiências, o que faz mais sentido pra você hoje? O volante na esquerda ou o volante na direita? Na esquerda. Na esquerda? Faz mais sentido? Eu prefiro. Eu prefiro. Porque eu acho que é costume, né? Eu acho que eu acabei me acostumando, especialmente no carro manual. A primeira, lá pra longe, é esquisito, não é? Olha, eu te confesso que depois que eu dirigindo o Altozan, eu tô usando esse carro quase como o dele. É mesmo? Pra mim hoje tá fazendo muito mais sentido eu operar embreagem e marcha com o lado esquerdo do corpo. E eu sou destro. E assim, ó, aqui eu tenho mais confiança de eu tocar o carro aqui e cambiar aqui. Eu não sei, hoje pra mim isso aqui faz muito mais sentido. Pode assim, ser. Então, se fosse reconfigurar o início do Brasil, sim. falar, vamos fazer um plebiscito aqui, volante na esquerda ou na direita? Então... Eu acho que o direito faz mais sentido, cara. O problema é que você aqui sofre, que vai sofrer exatamente o que eu faço, que eu viajei muito para a Europa com esse carro. Olha só, eu acho que desde que eu comprei o carro, eu botei, sei lá, mais de 10 mil milhas no carro. Eu só vou lá esporadicamente. Sim. Então rodei tudo. Difícil a ultrapassagem, serra, que a visão fica sem contar pedágio, né? Pedágio também, né? Tem que sair do carro para poder pagar, não faz sentido. Quando a gente tá numa estrada que o volante foi configurado para a esquerda. Exato. Mas vamos dizer que as estradas fossem acompanhando o carro. Isso. Eu ainda acho esquisito o volante tá aí. bom? Ainda acho. Ainda não... Assim, chegando... Isso é uma curiosidade que muitos têm, que me perguntam. Em 30 minutos você já está muito familiarizado. Certo. É rápido. Você tem o mesmo visto que às vezes você põe o teu carro aqui assim, ó, no meio da faixa e vai já outra. Isso é um grande isso problema. acontece, Muito. Bom, legal. E ó, o que você me falou aí, eu só vi carro aspirado, basicamente, com vários cilindros. Isso, eu gosto desse analógico. Tem algum manual? Tem, é o Spider. O 708 Spider é manual. 718. 6. 6 canecos. 6, 4, 6. Mas... Então eu posso dizer que você é um cara analógico hoje. Gosto muito. Pra mim é algo que... Eu gosto do aspiradinho, muito previsível, sabe? Certo. Divertido, barulho. Eu sou tarado em barulho de carro, então é aquele negócio... Você tem escape nesses carros? Tem todos, né? Todos? Todos, até na M3, lá na Inglaterra, eu consegui a façanha, né? De ir até lá trocar, mas catalisador geralmente é um acessório que eu não gosto muito, tá né? Bom, justo. É um acessório que geralmente... Então esse é o primeiro geralmente que vai. Então 458 tá com escape, Califórnia tá com escape, Maserati tá com escape, Aventador tá com escape, M3 tá com... escape, tá tudo com escape. É o primeiro mod que faz? Geralmente. É o que mais eu... Porque especialmente os carros cada vez mais eles estão vindo muito restritos, sabe? Você tem alguma marca preferida desses escapes ou não? Alguma que você tem mais? Assim, tipo, tenho 3 da marca tal, 2 da... Então, muito dos escapes às vezes acaba sendo um pouco de mistura, sabe?
Hoje, faz os Frankensteins. e às vezes. Porque Coletor de um, catchback de outro. Isso. Mas Tá. agora, por ser o último carro que eu acabei adicionando na garagem, era um carro que eu tinha muito sonho da experiência, não necessariamente a tocada de ser a melhor, mas da experiência, barulho, ser carrancudo. E o 12 é Aventador. Eu acho que hoje em dia o barulho, ela tá com escape full da Inotec Da Inotec. e IPI, então Quando você fala full, do coletor ou dos mid-pipes e do catchback? Então, me foi vendido que tava desde o coletor. Porque o coletor desse carro é assim, perfeito, pra ser sincero. Então, eu não botei ainda o carro no elevador porque ele não cabe de largura no meu elevador. Ah, você Pra tem um poder- elevador? Eu tenho dois. Você né, mexe cara? também? Mexo também. O escape da 458 que botou fui eu. É A mesmo? Califórnia fui eu que botei, é claro. Quanto tempo de serviço? Quantas horas de serviço você demorou Então, pra trocar a 458? Da 458 foram 16 horas. 16 horas pra trocar. 2 dias, 3 dias de trabalho? Não, um dia inteiro. Eu tenho ansiosidade, então já sabia que o escapamento ia chegar. Eu comecei 5 horas da manhã. Sem ajuda? Sério? Aí sem ajuda, só eu. Caralho. Começou às 5, parou pra almoçar. Exato. Na verdade, o almoço é forçado porque você acha algum empecilho. E eu, com maturidade, eu já aprendi que você precisa respirar fundo, senão você destrói parafuso, quebra alguma coisa. Justo. Então, eu paro, respiro, viu? Justo. Porque ali você precisa mover bastante coisa, é chato pra caramba. Move arrefecimento, tem que mover tudo pra poder encaixar, tem que tirar as válvulas. Você fez do coletor na 458? Não, eu fiz do catalisador, tirei ali, botei um catch bypass. Sim. E basicamente válvula aberta para o final, que o carro, quando eu comprei, ele já veio com escapamento da Ferrari, que era um opcional, mas que já era mais alto. Então basicamente ele é reto e eu abri a válvula, porque quando ele... Só tapei a válvula, o vácuo, né? Sim, aí já deixa ela aberta o tempo Aquela todo. válvula do meio, né? Quando tá funcionando é só do meio. Exato. Abre a válvula, vai direto. Exato. 2 race pipes. Você chega a ter no teu catchback algum tipo de junção? Ou ele tá individual assim? Você lembra disso? Eu não me lembro se ele tem junção ou ele tá... Eu acho que ele tá individual. Tá. Eu acho que ele tá individual. Ali se trocasse, ficaria um absurdo, porque eu andei em uma 458 aqui que tem escape da Secret e o negócio. Ela é outro esquema de escape. Não, Todo o diagrama do escape é outra configuração. De outro mundo. O que eu coloquei na minha, botei um catch bypass da... Se eu não me engano foi... Como é que é o nome daqui? É exatamente que faz os escapamentos para Ferrari, que fica do lado ali da fábrica. Não a Tube. É a... não vou lembrar agora. Não. Do lado da fábrica. Fica ali do ladinho da fábrica mesmo. Aí acabei colocando, ela já vem com heat shield, então para proteger, que é importante. Sim. Aí... E desses todos que você tem aí, qual que é o teu preferido hoje? 12 cilindros? Tocada? 10 cilindros? Não, de ronco. Estão falando de ronco. De ronco? Putz, a Aventador de ronco é bonita, né? A Aventador, quando ela passa ali dos 7, ela muda, ela afina. É um negócio que, talvez por ser hoje em dia a mais nova, eu acho que a gente tem ainda um carinho especial, porque você ainda tá... Eu usei pouco o carro ainda, sabe? Mas até então a 458, o barulho da 458 muito me agrada também. A 458 foi um sonho que eu realizei depois de muito tempo, né? Porque quando lançou era um carro extremamente caro, não tinha condição nenhuma de comprar o carro. Aí depois de um tempo eu acabei comprando, então é um carro que eu já tenho há bastante tempo e não sai da garagem de jeito nenhum, porque eu acho uma mistura muito grande da tocada dela, ainda uma tecnologia muito atual, Sim. mas uma tocada ainda muito analógica. Raiz. Exato, você consegue sair de traseira com ela, conversando com você, sem te colocar medo. Certo. Então é um carro que muito eu gosto e já... Previsível. Demais, sabe? Certo.
é um carro que eu gosto muito. Já Aventador já é uma experiência completamente diferente. Carro carrancudo, embreagem simples, já tração nas 4, aí já é um carro que sai mais de frente. A 458 na tocada eu acho assim perfeita. Gosto muito. Concordo com você. Acho que é um dos carros que, se eu tivesse a oportunidade, estariam na minha lista. 458 e Aventador por causa do ronco também, por motivos diferentes. Agora, o que eu percebo assim é o seguinte: você é um cara relativamente novo, né? Se a gente comparar assim com os entusiastas brasileiros que têm a possibilidade de comprar esses carros aqui no Brasil, numa outra realidade, você está vivendo o que a gente talvez chamaria de sonho americano, certo? Sem dúvida. Trabalho, estudo, trabalho, responsabilidade, resultado, vou fazer o que eu gosto. E lá você consegue acessar esses carros. Sem dúvida. Então, o que acontece? Eu me mudei para os Estados Unidos de volta para realizar esse sonho. Era algo que eu sempre sonhei em ter, mas é uma realidade muito distante, né? Sim. E hoje esses carros, uma Aventador, uma 458, é um carro acessível nos... Não, de forma nenhuma. É caro lá também. Não é algo que é muito acessível, não. É um carro caro, né? É um carro caro, mas vamos dizer assim, o número de carros que eu tenho naquele mercado, número de opções, desvalorização versus manutenção. Dá para consertar esses carros? Você acha oficinas lá nos Estados Unidos que conseguem te dar esse suporte? Ou a mão de obra é cara? Qual que é a dificuldade que você encontrar lá hoje? Então, já numa 458, voltar um pouco atrás, porque a minha primeira Ferrari que eu comprei foi uma 360 moda, né? Nice. Era o que o dinheiro dava, meu sonho, e não me falaram quanto caro que era a manutenção desse carro lá nos Estados Unidos. Então, foi um carro que literalmente eu fiz tudo naquele carro. Certo. Você fez? Eu fiz tudo. Eu aprendi, eu mexia, eu trocava. Eu me lembro que, eu tive um problema no relay da bomba de F1 sem computador, né? Sim. Então, eu não tinha computador para mexer no carro, atrás tinha do scanner. Exato, mas até achar que esse relay tava ruim. Não acionava a bomba, não construía pressão? Então, ela travou em quarta marcha. Tá, entrou em emergência, limp mode. Exato. Exatamente. Aí eu fui muito aprendendo, como o cabo de aço das portas dela começa a perder a tensão, então não fecha mais a porta. Aí você desmonta esse carro, você entende o quanto quando o italiano fala que é feito à mão. Sim, aí você então você entende realmente que é feito à mão mesmo, dependendo do dia. Você vê que teve uns detalhes aí e fala, não, isso aqui eu acho que foi sexta-feira, final do dia. porque assim, literalmente você tira o painel da porta, não tem acabamento. Não, é um saco preto com fitas, cada uma de um tamanho que ele estava cortando, e ele foi colocando. Basicamente isso. No dente ainda, assim. Cola 1, 2, 3. Vai. Eu não preciso falar pra você que você mexe nisso, sabe melhor do que eu, mas... Olha, mas até hoje é assim, viu? A gente pega umas séries especiais assim, a gente levanta o carro tipo, o cara faz um reforço de carroceria, que é literalmente, você vê que o cara pegou uma chapa assim, soldou no olho assim, spray preto, entrega. É assim. É assim mesmo. Isso que assim faz você apreciar, porque agora... Se você me fizer a pergunta, em quanto tempo eu levo para trocar um escapamento de Porsche? Cara, não tem coisa mais fácil, né? É bem rapidinho. Em 2 horas e meia, você arranca tudo. Tudo. 718 você tá falando? Não, já troquei de escapamento. Eu com meus amigos, tem uma coisa que a gente troca escapamento, né? Então, escapamento, já troquei, eu acho que de tudo que é carro já. Eu com um amigo meu, GT3 RS 991. 991, 2 GT2 RS 991, 2 de Porsche foi escapamento. Já foi até a última vez que eu tava aqui, só que aí foi com um amigo nosso, aí trocou o escapamento da Carreira GT. Esse já é um pouquinho mais chato. Certo. Esse daí já tem da Carreira GT. Da Carreira GT. Você trocou o escapamento de um Carreira GT. Esse na verdade eu mais dei opinião
do que foi aqui no Brasil, né? E eu mais dei opinião do que troquei. Os outros não, os outros a gente trocou mesmo. E lá nos Estados Unidos, às vezes, quando você mexe muito nesses carros, especialmente no começo, o item mais caro é o carro. E às vezes a gente não consegue entender o valor que está no escape, coisa do tipo. Então, teve muito catalisador que foi na Serra Cop de granito, sabe? Aquela que vende no Home Depot. Então foi um negócio que a gente... Mas fica bom. Pô, fica perfeito. O que não saiu, sai depois. Vai cuspindo, vai. Aqui a galera não faz isso, né? Não, aqui na verdade você encontra muita coisa já pré-fabricada, assim, com os caras que tem os gabaritos, etc. E não é caro, na verdade, assim, é acessível. Entendi. Né? Então, o que eu vejo geralmente a galera para meter broca em célula, etc. Os V10 biturbo, que você vai montar kit turbo, aí você não quer mexer no coletor porque tem que sacar motor e tal. E aí é pra economizar tempo, porque o resto hoje é mais baratinho, assim, você trabalhar com os coletores. Tem gente boa trabalhando aí que faz... A mão de obra brasileira, não é à toa que o mecânico hoje em dia que mexe nos meus carros, lá e eu confio nele, é brasileiro. É brasileiro? Brasileiro. Você tá em Orlando? Tô em Orlando. É o Moisés? Acertou, ele mesmo, com certeza. O Moisés, um abraço aí. Não, Moisés rapaz, eu confio nele de olho fechado. Moisés, ele é o típico história que eu vejo muitos brasileiros hoje indo pros Estados Unidos, que o cara detém a técnica, né? Ele tem a experiência, tem a prática, teve a formação, tem o conhecimento, aquele pacote completo. E hoje aqui no Brasil esse cara... Puta, é difícil ter uma oportunidade que permita o cara pagar as contas, etc, né? Ter um salário. Aí você compara isso com o que um técnico ganha lá e o acesso que se tem e a escassez que a gente tem de técnico. Não sei se, por exemplo, se não fosse o Moisés lá, você teria uma outra oficina para levar. A oficina até tem, mas geralmente o preço é... Exato. Né? Então, antes do Moisés, com a 360, que foi a maior, rapaz, o pessoal gosta do carro ali, brinca. Esse é o efeito Zan, que a gente fala que esse é um carro que desperta a curiosidade da galera, então... É espetacular, muito legal. Então, lá, voltando, que a minha linha de raciocínio é ruim, não sei se vocês perceberam, mas a minha 360, eu me lembro que a primeira vez que ela deu problema justamente na maçaneta, eu fui na Ferrari para falar, olha, deu problema, eu gostaria de marcar o serviço. Aí eles me deram uma estimativa, eu sou muito ruim de memória, mas assim, sei lá, a estimativa custava, um exemplo, $1.500. Eu falei, putz, $1.500? Para abrir uma porta e resolver uma maçaneta. Né? Aí eu falei, mas isso daí é mais peça ou mão de obra? E sei lá, a peça custava menos de $100 e o resto era mão de obra. Eu falei, manda 2 peças, por favor, porque eu já sei que eu já não tenho paciência, eu quebro uma, eu já tenho outra reserva. E foi nisso que começou. Eu comecei a mexer tudo porque era realmente muito fora da curva, né? Lá o serviço é mais caro que a parte. Muito mais. Já que é o contrário. É loucura, né? O técnico é difícil para a oficina chegar e cobrar, por exemplo, $100 a hora. Entendi. Né? Muita gente assim, você vê e trabalha com o mesmo temparo, tá? Você faz $100. Quanto que é a tua hora? É $100, ou o equivalente, né? Fazendo tradução. Pô, você é caro, hein, mano? Entendi. E lá é o contrário. Ao contrário, com certeza. A hora da Ferrari hoje deve estar por volta de uns $300, 350. Eu acho que não chega a isso tudo, mas deve estar beirando talvez uns 150, 180. Mas eles usam... Não, é mais. É mais? É mais. Eu fiz essa pesquisa porque eu tô... Eles estão na faixa dos 300 lá por volta de Miami. Eu sei que é caro. Sem dúvida é caro e é algo que... Especialmente... É que hoje em dia também, de forma geral, toda a Ferrari ficou muito cara, sabe? Eu paguei na minha 360 na época, se eu não me engano, foi 70, 80 mil, talvez. Que é um negócio, você vai ali, né? Financia, o banco sendo teu amigo, você consegue ter. Hoje em dia, esses carros já deram um salto bom de valor, né? E eu acho que da forma, a direção que as montadoras estão indo em certos modelos, talvez eu acho que isso ainda tende a valorizar mais, porque uma 360 é um carro por padrão de hoje extremamente manco, sabe? Mas é uma delícia. Sim. É uma delícia. Como você... Ainda tem uma essência de carro de corrida, né? Exato. Aí você pega uma 430, uma
uma F430, uma 430 escuderia, é um espetáculo, é uma embreagem simples, mas é uma patada. Eu gosto desses carros. Uma coisa que você falou, ele tem uma válvula de alívio, tem um turbo spool, só que a gente vai ter que enfrentar esse trânsito hoje. Não, Infelizmente, a gente vai conseguir explorar um pouco aqui do Altozano. Tá boa demais. Tá boa? Com certeza. Você falou uma coisa legal, cara. Que é essa direção que as montadoras estão indo hoje, que estão fazendo os carros antigos valorizar? Esse é o raciocínio? Eu sinto isso. Especialmente, eu sou um grande apaixonado por Ferrari. Sempre foi meu carro dos sonhos. E hoje em dia eu vejo o produto delas, eu acho que ela focando muito em fazer nas séries normais, se podemos dizer assim, não nas especiais, que aí é o nível máximo, mas assim, nas séries normal, então falando de 296, Roma, SF90, um carro que faz tudo muito bem. Certo. E eu não sei se é isso, assim, eu sei que eu não quero isso num carro. Se eu quero estar numa Ferrari, eu quero me divertir, eu quero ter envolvimento, eu não quero falar no celular, eu não quero que o isolamento seja bom, eu quero que o carro seja leve, divertido e vamos. Então é algo que... Opa. Nada, foi só um caiu o celular aí. Caiu, rapaz, o freio tá em dia. O freio do Altozano, ele é âncora. Não, mano. A SF90, 296 são carros que eu não vou dizer que perderam, eu tô tentando seguir o teu raciocínio, não é que perdeu a conexão, mas são carros que fazem tudo muito bem, que perderam talvez o engajamento. O engajamento? Eu acho com a máquina. É o que eu sinto. O vídeo da SF90 que eu postei aqui no canal, o título dele é o carro mais estranho que eu já dirigi. Porque assim, o nível de desempenho que você tem de aceleração, de curva, de carro na mão, e o que ele tá entregando, quando você olha pro velocímetro, você fala, caralho, tipo, esse carro tá, em termos de desempenho, muito superior ao que você vai esperar de uma F8 pista, que você sai você tem aquela rabetada, tal, não sei o que, o carro não, você pisa, ele vai, e quando você vê, porra, beleza. 150 milha por hora. Exato. Mas não é isso que interessa. Então, pra mim não. Não são números? Não, pra mim não, especialmente o uso maior que esse carro recebe na rua. Então, assim, eu não me entendo errado, a 296, 830 cavalos nos 6 cilindros ali, mas a bateria é bruto, o carro é muito capaz. Mas eu acho que eu preciso estar muito no extremo dele para sentir aquele engajamento com a máquina. Coisa que nesse carro, coisa que em carros às vezes com menos potência, que seja uma 458, que seja um Spider ou uma GT3, eu sinto que eu tô mais ali aproveitando. Certo. Mas isso é muito pessoal. Mas talvez o mercado esteja vendo isso também, porque os carros estão desvalorizando de uma maneira não esperada. Né? Aqui no mercado daqui. Aqui pelo menos, assim, SF90 e 296 são carros que estão girando bastante. O carro geralmente não fica 2, 3 meses que o carro já... não era isso que eu queria e passa pra frente. E os valores assim estão mais acessíveis. Despencou? Despencou. Lá você já tá comprando a perda em certos modelos, dependendo de opcional, se é Aceto Fiorano numa SF90, a perda às vezes bate mais de $300 mil já. O que corresponde a uns 30? Quase uns 40%. 40% do valor do carro. O negócio realmente foi muito sério. Aqui tá desvalorizando e lá tá desvalorizando mais ainda, porque aqui não chega a 40%, não. Não, aqui... Pelo menos o que eu vejo aí dos meus clientes aí, que já passaram pela experiência da SF, da 296 e falaram, puta, eu prefiro aquele esperado mais fraquinho, só que eu tinha todo visceral. Mundo ali, né? E eu acho que quando chega, de certa forma, acho que uns 500 e poucos cavalos, 600 cavalos, já é um nível muito bom de performance para carro, para tocada. Assim, eu gosto muito. Você pega, como eu citei, uma 430 escuderia, ela não faz nada bem, a não ser colocar sorriso no rosto e
e ir pra pista ser leve. O carro não tem carpete, bate tudo, suspensão extremamente dura. Mas eu sou apaixonado por aquele carro. E é um carro hoje em dia que já voltou a custar mais caro do que quando zero. Lá nos Estados Unidos, um bom exemplar. Será que isso é a tendência que a gente vai ver nesses carros dessa época? Aqui eu tenho um jargão que eu uso aqui nesse canal, que é a década 90 e os anos 2000 é a década gloriosa dos carros, o ápice do analógico, do sensorial, não interessa o quanto que tem de potência, o quanto faz de 0 a 100, não interessa. São carros assim que dá tesão de ter, né? Uhum. Será que é isso que a gente está caminhando? Então, M5 nova, 2 toneladas com motor híbrido lá, ainda que seja um V8, C63 hoje está com 4 cilindros mais um powertrain híbrido, que você anda e você fala, nossa, que carro, que desempenho de 0 a 100 ali, descomunal, mas faz curva bem também, mas... A 6.3/6.2 não era maravilhosa, 4 litros, V8 biturbo. E não estão vendendo, né? O mesmo volume que vendia antigamente, né? Não. Lá no mercado americano tá muito difícil de vender C63. Muito. Eu não sei, mas será que... Não, é que nem... Vamos pegar no caso também do Dodge Challenger. Ok. Será que não tinha ninguém na reunião que eles decidiram ir 100% elétrico, que ele pensou em levantar a mão e falar, acho que o nosso comprador não tá buscando um Challenger elétrico? Você tá hoje você trabalha com corretagem de imóveis. Isso, como função principal. Eu não posso dizer que você tá no mundo corporativo hoje, porque na verdade você tá falando com o cliente final. Sim, correto. Você não tá nesse ambiente de board, de reuniões, de vários caciques e hierarquias e degrau, e tem que falar com o diretor da não sei o que, e essa galera que vem nova aí vem com uma ideia diferente de mundo que está afetando o produto, agora carro. Correto, demais. Né? E aí? Até onde que chega isso? Onde que bate a água? Eu acho que já começou a bater, porque eles não estão vendendo. Como eles não estão vendendo de certa forma a C63, como eles não estão vendendo de certa forma... De certa forma não, eles não estão vendendo nada dos Challengers. Então eu acho que a partir do momento alguém começa a analisar e falar, acho que não vai pegar muito. Será? Eu acho. Não adianta, eu acho que o carro elétrico, ele até pode funcionar na questão um uso muito urbano, mas a forma dele carregar, eu não sou o maior fã de carro elétrico, não sei se ficou claro perceptível. E eu batia muito no carro elétrico, todo mundo falou, mas Brian, isso é um preconceito. A Europa tá toda preparada. Eu fui na Itália, eu aluguei um Polestar. Eu vou falar... Um Polestar, um Volvo. É, isso. Aham. Eu vou falar que a Europa está muito menos preparada do que os Estados Unidos. É catastrófico, frustrante, que é você conseguir andar lá, viajar lá de carro elétrico. Então... o Polestar que você pegou era elétrico? Elétrico, peguei 100% elétrico. Tá, não era tipo um S60 Polestar? Não, era o Polestar mesmo. Tá. É a divisão completamente diferente da Volvo, você não tem um símbolo da Volvo. É aquele... Tá, entendi. Você sabe que você comprou, tipo, alugou um S60 que tem a versão Polestar, que era a versão de... Não. É o 100% elétrico mesmo. E que, assim, ele fala que tem uma autonomia gigante. Eu gosto... Você foi no verão ou no inverno? Eu fui, já tava fresquinho. Eu fui em novembro, então tava entrando, já tava no inverno, né? Novembro já é inverno. Tava frio. Já tava bem agradável, sabe? Foi final de novembro. E acabei alugando. Eu fui visitar a fábrica da Ferrari com esse Polestar. Cara, é ferrarista. Não, gosto um pouquinho desse negócio. Por isso que às vezes me dói ver certos produtos assim. Eu falo, não, agora que eu tô conseguindo ganhar um pouquinho mais de dinheiro, que eu tenho a oportunidade, quem sabe, de pedir o carro dos meus sonhos, pô, vocês me lançam um 296? Esse F90? Não. E a F80? F80. 6 cilindros. Muito capaz, maravilhoso.
mas 6 cilindros não. Ferrari 6 cilindros eu chamava Dino antigamente. Não tinha nem o símbolo da Ferrari. O Enzo virou e falou: não coloque um símbolo de Ferrari nisso. Aí uma SUV, o que eles chamam de FUV, né? Tem 12 e a F80 vai com 6. Dinâmica maravilhosa, carro de corrida, mas aí você vê o mercado de LaFerrari, de Enzo, de F50, astronômico. Por causa da escassez, decolando de valor. Decolando, porque era um negócio que assim, você olha para uma lá. O meu sonho de carro sempre foi F40. Era o pôster que eu tinha na parede do meu quarto, então nunca tive o privilégio de andar, nem como passageiro. Praticamente todos que acompanham esse canal, a maior parte, tinha um pôster de F40 quando não tinha aquela buraguinha e tal. É maravilhoso, sabe? Nunca tive o privilégio de andar nem no passageiro dela, mas depois de andar com a LaFerrari, dirigir... Vamos falar disso ainda. Vamos falar daqui a pouco. Dirigir tudo, aí eu tá aquele meio a meio que eu falo, esse produto é surreal, o produto LaFerrari é algo que o carro mais absurdo que eu já andei, sem nenhuma dúvida. Mais absurdo? De prazer de tocada, de chão. Nível máximo. Nível máximo. Assim mesmo, foi algo que muito me agradou, porque às vezes você entra muitos desses carros você anda e você fala, putz, esse carro é meu carro dos sonhos, e você anda e às vezes fica um pouco devendo, né? A LaFerrari não, é tudo que eu imaginava e um pouco mais. O carro é maravilhoso. Um pouco mais na questão do desempenho, um pouco mais... Prazer ao dirigir. Prazer ao dirigir. Prazer ao dirigir. A parte híbrida desse carro, ela aparece? Você identifica ela? Ela preenche muito, né? O 12, ele de certa forma embaixo, ele é manco, né? Então ele tá ali somente para preencher a curva de torque, né? Então ele tá... Mas você sente isso? Você sente. Patada. Você diz a patada quando ele entra? Isso. Não, ele é linear. Tá. Ele é linear, mas ele tá forte. Você não entra, não é a patada, não é como se fosse uma turbina entrando. É mais um supercharger. Ok. É o que? Previsível. Exato. Que faz ele muito delicioso, porque quando eu fui andar no carro, eu virei e falei, mas pro proprietário, bom, era a única do Brasil, agora tem a segunda, mas que de nada adianta também. Mas eu falei, pode andar forte? Ele falou, lógico. Mas aí você vai andando, vai conhecendo o carro. Aí eu já falei, não, tá bom, saí no esporte. Eu falei, aí o controle de tração dá uma travada. Eu falei, já vamos pro race, que o race, né? Tava ousado. Mas você viram, quando você tem a oportunidade de dar a chave de uma LaFerrari, aí eu já fiz a curva. O carro já deu aquela rabiadinha, mas redondinho. Eu falei, isso daqui é o paraíso, véio, esquece. Pra quem acho que é impossível não ter visto esse vídeo, mas pra quem não viu, a gente deixa um card aqui pra vocês darem uma olhada. O Brian dirigindo a LaFerrari como se deve. Foi lá. Eu não, é aquele negócio, você fala, não deveria ter feito isso tudo, né? Pra quê? Mas aí do nada, passa o proprietário e fala, vai. E a rua tava fechada, né? Sim. Então, aí vai. E a estabilidade dela. Assim, em velocidade alta, o carro tá na mão. E o legal é que você tem a experiência ampla, você dirigiu vários outros supercarros, etc. E a LaFerrari ainda é teu ápice de experiência hoje. Sem dúvida. Ela é muito fora da curva, muito. A gente voltando para a F80, por exemplo, você espera que a F80 vai ser mais visceral que isso? Mais emocional do que uma LaFerrari? Então, é que eu acho que a parte emocional nós precisamos quebrar em vários fatores, né? Primeiro, o visual, você tem que olhar para o carro e tem que falar, caramba, esse carro é bonito. A F80 talvez eu precise de um pouquinho mais de tempo, né? Realmente. Aí você vai na parte o escapamento, é algo muito importante para mim. A Ferrari teve que colocar a música de fundo com ela passando acelerando, né, no vídeo. Isso para mim é um sacrilégio, mas... É um sacrilégio, então, mas assim, tudo bem. Eu não sei, sendo muito sincero, eu espero
que muito me agrade. Tem carro como, por exemplo, a M3 quando lançou, eu não gostei, a G80, e hoje em dia eu acho o carro bonito. Então, assim, Você acha a G80 bonita? Putz, eu gosto, cara. É mesmo? Eu gosto da G80. Talvez vai acontecer o mesmo com a F80. Então, eu acho que precisa um pouco mais de trabalho, né? Vai ter que ir mais... Pelo menos é que o S58 também faz você se apaixonar. Ali é uma obra-prima. Ali é uma obra-prima. Então é algo que, eu não sei, é difícil às vezes a gente prever. Mas a primeira impressão, quando lançou a LaFerrari, eu já fiquei apaixonado de cara. De cara. Eu acho aquele carro maravilhoso desde que lançou. E a F80 já não foi dessa forma. Então, tomara que eu goste muito. Então o visual F80 a gente não sabe ainda, escapamento nem se discute, o que falta para a experiência emocional ser completa? Aí é a tocada, né? A tocada. É a tocada. Aí se realmente o carro tiver, que vai ser muito capaz, eu não tenho dúvida, mas o quanto que ele passa isso, o quanto que é um carro na mão, até porque eu não sou piloto, eu simplesmente sou um entusiasta que gosto muito de andar com o carro, acelerar E aí fica uma dúvida, a gente está falando aqui de, quando a gente fala de experiência, de desempenho, a gente está falando de números ou a gente está falando de feedback, de pra mim, vibrações? Para mim, feedback. Peso do volante. Exato. Mergulho de carroceria. Exato. Suspensão. Lá tem aquela suspensão elétrica com aqueles motores elétricos em cada amortecedor lá. Como é que será que se comporta isso? Então, a Puro Sangue, por ser um carro grande, muito pesado, muito me agradou. O carro não rola na curva. Certo. É impressionante o peso que aquele carro tem. E tudo bem que a distância do solo dela também não é muito grande, né? Então, mas o centro de gravidade é alto aí. Exato. Né? Ele tá bem para cima se comparado de uma F80. Lógico, né? E funciona muito bem. Então eu acho que a parte de suspensão, de performance, ela vai ser maravilhosa. É só que eu acho que falta alguma coisa pra gente pensar, conversar, então nós ficamos já falando, não, sei lá, todo mundo quer dar uma opinião, né, no carro, e a F80 foi assim, um balde de água fria quando eu vi o carro. Você sabe que poucas pessoas que têm essa exposição hoje têm a coragem de falar isso. Muita gente fica naquela parte política, não, mas veja bem, porque ainda assim e tal, não sei o quê. Banho de água fria. Chegamos a uma conclusão. Foi então. algo que assim, não gostei, mas... Beleza, o hipercarro da Ferrari é um banho de água fria. Aí a gente tem 296, CF90 que você disse que... Não teria. Aí a gente tem um SUV com um V12, SAV, não sei como é que eles estão chamando isso, e a Dodge Cylindric, que é o final do F140, talvez. Sim. Né? Do motor F140 do V12. É um carro que... Para onde tá indo a Ferrari, velho? Então, na visita que eu fiz na Ferrari, o cara já me garantiu que vai ter uma 100% elétrica, né? Então... Puta merda. Então, tomara que eles cancelem, mas a direção, eu acho que o mundo tá indo, eu não sei se são normas que precisam legislação. Fazer, mas você conversa com o italiano mesmo, você vê a frustração deles, sabe? E é algo que eles entendem perfeitamente, mas não adianta, é uma empresa capital aberto, né? Precisa de cada vez estar batendo metas tanto do meio ambiente, etc. Então, e se a gente descer um pouquinho mais ali no vale, a gente for para lá em direção em Sant'Agata de Bolonhesa, a gente tem o Horácio. Sim. Fazendo o Utopia hoje. Que meio que parando para ver, eu acho que voltando um pouco, né, já oferecendo coisa que não tinha no Huayra. Você já tem uma transmissão manual, caso você queira. Exato. Mantendo lá. Eu vi pessoalmente esses carros do desenvolvimento. Ele não tinha lançado
passado eu entrei na fábrica, tava lá descarenado, tava lá o câmbio manual, assim, exposto na traseira da carroceria. Tem esperança, vai, Brian? Lógico que tem, lógico que tem. Se parar pra ver, tem muita coisa boa acontecendo, né? E as próprias versões, por exemplo, Daytona SP3, V12zão aspirado, 812 Competizione, maravilhosa. Mas que não produz mais, né? A visão de futuro, ela é tenebrosa. Vamos ver a 12 cilindro, né? A versão semipista que vem a TDF, Competizione, não sei o que eles vão chamar. É algo que talvez muito possivelmente vá agradar, porque a 12 cilindro eles fizeram um GT bem confortávelzão, mas o barulho tá ali, né? Porque na 812 aqui, com escape, aquilo ali é estúpido. Temos vídeo no canal, viu, galera? Pra quem não viu ainda, temos ela no túnel lá com o Secret. E você também tem vídeo de 812? Tem. Vamos dar uma olhada lá no canal do Brian também. Tem vídeo de 812. É um dos carros que, assim... Não é parecido, né? Cara, mas é um kartzinho. A parte de dinâmica desse carro aqui é... surreal. Muito legal. E o freio vem todo mundo já, né? Vem todo Muito mundo. legal. Se a gente dá uma cutucada, eu tenho uns vídeos dele na pista, a gente apresenta com as 4 assim, ó, super neutro. Tô falando de carro de motor central traseiro, sim. Manual, centro de gravidade baixo, 700 quilos. 700 quilos? 700 seco? quilos. Não, eu acho que é wet. 700 wet. Caraca. 700. No mundo de hoje, que 1.500 quilos é um carro leve, considerado leve. A gente tá na metade. metade, A né? gente tá abaixo de um Fórmula 1 hoje. Sim. Né? Mas é que... Você já vai dirigir esse carro, né? Vamos, falando de coisa boa, né? Mas a gente tem tanta coisa boa, né? Voltando no Carreira GT, que carro maravilhoso, né? Posso fazer uma lista aqui? Você dirigiu LaFerrari, P1, LaFerrari 918. Espera aí que tem esse cara aí na frente aí. LaFerrari, P1, 918, Carreira GT. Qual que seria o quinto? A Senna. A Senna. Senna também espetacular. Temos 3 híbridos, um V8 turbo, né, biturbo, Sim. e um V10 aspirado. Sim. Qual dos 5? Vamos lá, número 1, LaFerrari, sem dúvida. Número 2, também sem dúvida nenhuma, Carreira GT. Carreira GT que carro maravilhoso, espetacular. Eu vi o vídeo no início, ele demora um pouquinho para freio, câmbio. Tudo. É um carro... Você tem que fazer carinho. Tem. Falar no ouvido, assim. Mas é surreal a forma, o quanto rápido que o giro do carro sobe, desce. É muito maravilhoso. Ele tem uma frente um pouco mais leve em velocidade muito alta, então a partir de 270 ele tem uma frente um pouquinho leve, coisa que uma LaFerrari não. A Ferrari ela tá pregada, sabe? Um 918 ele tá pregado. Tem os amortecedores magnetorreológicos. Quando vaza é uma maravilha. Eu tenho vídeo desses amortecedores abertos no canal, para quem quiser clicar, eu explico como é que funciona. Mas então assim, ele seria o Carreira GT seria terceiro. Não, o Carreira GT seria segundo. Terceiro, P1 é estúpida também. Estúpida? P1 é um carro que... Estúpida túnel, estúpida precisão. Primeiro, a direção da McLaren já é talvez uma das melhores que eu já vi. Eu acho ela muito conectada, muito direta. Pegando o produto LT, 600 LT, 675. Hidráulica, né? É muito espetacular. Hidráulica. O que conecta, o que troca de direção é algo que muito me agrada. Ela, no modo race,
Brasil, mesmo no interior, asfalto muito bom, nós não temos asfalto aqui para andar com esse carro. Passa tudo. Pega a rugosidade do... Eu andei numa 675 LT e eu lembro que quando eu botei tudo ali nos track modes em tudo ali, o carro bump, assim, bump, tudo que você pegava, corrigindo a cada microsegundo, mas não na maneira do magneto reológico, né? No hidráulico, porque lá é hidráulico, né? Sim. P1 é assim. P1 é assim. É um carro que quando é um absurdo, e é um carro que você olha para ele nas fotos, é um carro que te parece muito grande. E quando você vê pessoalmente, ele é um carro compacto. Ele não é um carro muito grande. A P1 não é grande. Não é muito grande. É um carro que assim é pequeno, sabe? Você tá falando pequeno estilo 570? Não. 570 é menor. Pequeno estilo... eu diria que uma 720. Eu diria que ela tá ali. Só que quando ela entra no modo race, ela é tão absurda, aquela grade aparecendo tudo. O visual da P1 é fodido. De outro ali mundo. A McLaren é o ápice, eu acho. Aquilo ali... Depois o negócio começou a ficar meio estranho. Depois daquilo ali, eu acho. Porque a P1 também, eles fizeram um carro para quem gosta de carro. Sabe, você bota a grade tudo aberto, onde é que vai colocar a seta, a lanterna? Mete um filetinho aqui. Vai ficar do caralho. Sabe? Faz a asa nascer daqui também, dessa parte de cima. O difusor, a forma que vem, sabe? Eu acho um carro... É o ápice da McLaren. Pra mim é o ápice da McLaren. É o ápice da McLaren. Que é difícil comparar lá atrás com a F1, né? A F1 é uma outra McLaren. É outra McLaren. Não, assim, tive só o privilégio de ver, mas assim, muito distante. Nunca entrei no carro, nunca dirigi, mas assim, pra mim, o que eu realmente presenciei e vi lá atrás... E tocou. E andei, né? A P1 é um carro muito, muito especial. Você vê que a forma que a McLaren fez foi muito parecida, eu acho que o meu pensamento lá dos engenheiros da LaFerrari, sabe? Vamos fazer tudo, é o nosso nome, é para quem gosta de carro. Não me entenda errado, o 918 é um carro extremamente maravilhoso, extremamente capaz, mas é um carro que, se você deixa ele no modo normal, tranquilo, o que eu brinco eu entrego a chave para minha esposa, ela vai na padaria e ela não vai perceber que ela está no 918. Desse jeito? Desse jeito. É um carro muito dócil, um carro... Parece um produto GT da Porsche. Agora, no limite, é um carro extremamente capaz, extremamente maravilhoso, escapamento saindo da parte de cima, é estúpido. Mas perante ali a Santíssima Trindade, né, ele ficou um pouquinho, na minha percepção... Carreira GT tá acima. Acima, sem dúvida. LaFerrari, Carreira GT, P1, 918 e Senna. Eu gosto da Senna também. A Senna é um carro que carro fenomenal. Que carro fenomenal. O trabalho dela de suspensão, mais que a P1? Eu me faço muito essa pergunta. Quando eu andei, depois de andar, eu achei que sim. Mas difícil. É difícil. Mas é um carro que, assim, muita gente às vezes tem que fala, não, mas é uma 720S com mais aerodinâmica, etc. Não, acho muito diferente. O chão da Senna, a forma que você entra na curva, você fala, não, passei do ponto. Ela contorna e você tá dando já acelerador. É estúpida. Que carro maravilhoso, sabe? Muito me agrada. 918 ou Senna? Quem que fica no quarto lugar? Ixi, é difícil. Não precisa responder, a gente já tem os três, já tem o pódio. É difícil, mas com certeza, pra mim, assim, a LaFerrari e o Carreira GT é algo que
completamente diferente do 918. É um carro muito visceral, é um carro que primeiro você anda, muita gente acha, eu estava intimidado, sabe? Falei, mas a embreagem, como é que vai ser, etc. Não tem nada. Conta pra galera qual que é a história da embreagem desse carro, da saída, o que esperar numa carreira GT. Tirar o pé da embreagem e vai no acelerador. Jamais junto, né? Sim. É basicamente isso, porque ele tem um sistema, né, que chamam de anti-stall. Então, a partir do momento que você ainda está com a embreagem no acelerador, o carro morre. E você conseguiu contornar isso ou foi um aprendizado ali? Não, foi muito... Foi natural? Natural, muito natural. Assim, claro que você... É algo que o Carreira GT, você anda com ele, mas você respeita ele. Até porque o que eu andei, ele não tava com o pneu talvez mais ideal pra época, sabe? Tava mais ressecado? Tava um pouquinho mais ressecado, sabe? Uhum. Então, assim, é um carro que você muito respeita. Todo o conjunto, né? A própria transmissão, sabe? Você faz tudo redondinho, né? Espera, vai, passa. Não é aquele negócio que você tá socando marcha, que nem você tá num 708 Spider, que você tá num GT4, né? Sim. Então, é um carro mais antigo. É um carro que, se eu não me engano, só tem 5 no Brasil. 5 ou 6. Requer um trato e um respeito diferenciado. Muito grande, muito grande. Eu acho que uma das vezes que eu muito me diverti foi depois do escapamento e que eu tava até sem gravar, que aí você, quando sai a traseira dele, né, que ele só tem controle de tração, ele não tem estabilidade. Certo. Então, assim, um carrinho que ele entrou na curva, começou a escorregar, vai escorregar. Escorrega, mas é na mão. Ele te passa tudo que tá acontecendo, sabe? Sim. Que é algo que, às vezes, você pega, especialmente certos carros que a galera mexe demais, que não vem ninguém, vem todo mundo. Uhum. Aí você tá pendurado na curva e você fala, não sei para o que vai acontecer agora. Exato, que é difícil você manter às vezes uma linha, né? Uma linha ali que para não perder o carro mesmo, né? Sim. Que é algo que acaba acontecendo muito com as pessoas lá nos Estados Unidos, especialmente quando eles mexem em McLaren. É um carro que a galera tende a pancar muito. É mesmo? Aqui não é assim? Aqui tem poucas, né? E tem o pessoal que mexe, mas como é pouca gente, não é a gente não tem a mesma amostragem que a gente teria nos Estados Unidos, por exemplo. Entendi. Não é? Perfeito. Apesar que, enfim... Que lá, eu não sei se eu fiz 720 é tudo com 1000 cavalos. Mas é uma plataforma que é fácil de mexer, né? Ela é bem tranquila, uma média de 17 lá. Quando veio a cena pra gente, a gente falou, puta, é uma cena, né? Que a gente fez lá a parte do mapa. Eu baixei o mapa, pô, põe uma 720. Não tem... Os eu mesmo mudamos pra fazer lá. Os fogos e tal, que a gente fez tudo. Eu vi com a forma que a ponteira saiu. A ponteira pro que o Fábio fez lá da Secret, né? Surreal. E, bom, voltando um pouquinho para os Estados Unidos, né? Talvez eu tenha me expressado errado. A gente estava falando que não é que o supercarro lá ele é acessível. Você precisa ser bom no que você faz, né? Para ter a oportunidade, etc. Mas lá você tem mais crédito, mais carros e menos entusiastas, que nem a gente tem aqui no Brasil. O cara que é entusiasta aqui no Brasil, ele sofre mais. É esse tipo de comparação que eu queria fazer aqui. Tipo, o que é o entusiasta no mercado americano e o que é o brasileiro que gosta de carro, entendeu? Você que está nos dois mercados. Eu acho que aqui sofre um pouco mais porque perante a renda per capita, o acesso a crédito, o famoso IPVA, atrapalha um pouco, né? É algo que, por exemplo, eu tenho, é um privilégio ter os carros que eu tenho, mas se somar tudo que eu tenho de carro de IPVA lá nos Estados Unidos, eu devo pagar carro, moto, tudo, vou botar, sem dúvida, muito menos de $1.000. É o meu IPVA, né? Porque é pelo peso do carro. Sim. Então é algo que não pesa nada. Então vai custar, vamos botar um exemplo, vai custar $80 por mês. É algo que não é nada absurdo.
E já aqui você começa a fazer... Um Aventador é uma casa, né? É um financiamento de uma casa em 10 anos. Quanto tá custando uma Aventador aqui? Uns 7 pra cima. Aí os 7. SVJ. Então assim... Já vi umas por 12, a gente tiver anunciado 12. Sim, mas 11. uma 700. Vamos falar a volta de uns 4, vai, 4 para 5. Aqui 4%, 700. que é o... 4%, São então, Paulo. 40, 80, 160 mil. Quase 160 mil reais ano. A conta fica feia rápido, sabe? Vai adicionando. Então eu acho que essa barreira, especialmente o acesso a crédito, é algo que lá faz o entusiasta conseguir comprar mais fácil, sabe? Lá o meu primeiro carro, meu sonho era ter uma M3 E92 e M5 E60. Não tinha dinheiro nem crédito para isso, então eu fui numa 535, que era o mais próximo que eu tinha, da E60. Sim. Então aí foi um carro que eu usei, juntei muito dinheiro, consegui comprar a M5 E60 usadinha. A primeira 535 que eu comprei no leilão, né? Aí depois eu descobri, né? Porque falhava tudo. Foi uma promoção. Lá leilão é uma coisa que é uma oportunidade, mas é para corajoso, porque é zeriz, né, que a gente fala. 100%, né? Você compra carro de 2 anos de idade sem garantia, como está. Eu tenho um amigo que acabou de comprar uma SVJ da concessionária, relacionamento de longo prazo, etc. Os caras venderam o carro para ele e ele descobriu que o carro tinha problema de câmbio. Não, E aí eles sabiam do problema de câmbio. Sim. Então isso, não, eu sei exatamente. Isso é uma prática de mercado comum, de certa forma, né? E não é visto como uma... Não, nas concessionárias sérias, não. Nas concessionárias sérias, não. Nas concessionárias que realmente eu lido, eles são bem sérios com isso. Porque não adianta, esse tipo de cliente, se você não cultivar e manter, você perde, né? Então, assim, mas infelizmente, se você às vezes só vai pelo preço, se o carro tem histórico já de batida, de voltar quilometragem... Tem isso lá? Tem, com certeza. Só que lá nós temos várias coisas que você consegue detectar. Então você tem o Carfax. O Carfax é uma ferramenta, né? Então ajuda muito, né? O histórico, você ir numa concessionária e puxar o histórico, que você puxa o histórico do carro inteiro. Então... Ou seja, para o cara comprar um carro desses e ser engambelado é difícil. É difícil. Ele... A não ser que seja leilão. Se for leilão ou se for lojas, às vezes, que não sejam tão sérias e às vezes está buscando só o custo do carro, pegar um carro barato, aí é difícil, né? Porque geralmente isso vem com, especialmente às vezes quando vem com a SVJ, vai ser um carro que já teve uma vida mais sofrida, às vezes, não sei se é o caso, mas às vezes já veio de um acidente, já tem coisas a mais que às vezes fazem isso contribuir. De certa forma, as SVJs, lá tem um grande grupo de SVJ lá em Orlando, e os carros dão uns probleminhas, assim, porque é um carro ECU de morcélago, né? É uma Camp lá, Camp EPI. Então eu fiz a maioria deles aqui no país, acho que eu fiz umas 12 pelo menos, de central. É uma central, na verdade, italiana, que tem uma arquitetura Bosch, mas o equipamento que eu uso para ler e gravar uma central dessa é só dela. Eu tive que comprar um específico só para ela, só para eu conseguir ler e gravar os mapas lá. Então é algo que, assim, de forma geral, o carro não apresenta muitos problemas. Só que a Aventador, de forma geral, ela às vezes chama a atenção de um público que não tem nenhuma ideia de mecânica. Então ele liga o carro na garagem para mostrar pro amigo e pé baixo. Sai fogo. É uns 6,5 litros, sai fogo. 12, o óleo até lubrificar tudo, né? Então, aquele 70 graus mínimo, assim, ó, pra você considerar passar de 5.000 rotações. Então, assim, né? aí vai a galera bater nesses carros. Esses carros são bons, eles não são ruins, como uma 360, o carro é bom. A parte eletrônica é um pouco delicada porque era antiga, então você tem... Como não adianta, Ferrari é 2
um computador para cada banco de 4 cilindros, e que se a bateria tá baixa, na hora que você liga, ou se não pega as duas, o carro é 4, ele vira metade, sabe? Então, assim, umas coisas que você vai aprendendo e você tem que preservar a máquina. E às vezes as pessoas não têm essa noção, aí o carro estoura o motor, não tem muito o que fazer. O câmbio de embreagem simples, só que a Aventador já ajuda, ela já joga em neutro, para não ficar tanto tempo acoplado, sabe? Quando você para num semáforo, etc. De bastante tempo, Sim. sabe? Porque, voltando na 360, eu tive o carro, eu usei o carro todo dia, era o meu carro de todo dia, eu nunca troquei embreagem naquele carro. Por quê? Chega no trânsito, chega no sinal, joga no neutro, sabe? Hábitos e práticas que geralmente o cara que tá aí no terceiro, quarto dono desses carros não pratica, né? Às vezes é até falta de conhecimento, né? Porque às vezes o vendedor não está preparado, eu acho, para vender esse tipo de carro, e o cara usa no automático, que aí você tá, sabe, realmente desgastando muito a embreagem. Esses cuidados, eles às vezes fazem as pessoas falar: esses carros são ruins. Não, eles não são ruins. Agora, vão ter problemas crônicos não problemas crônicos, mas problemas de idade. Vão vazar um óleo uma vez ou outra, vão ter essas coisas, mas assim, isso vai acontecer com qualquer carro mais antigo. Mas de forma geral, os carros são muito bons, sabe? É a percepção que eu tenho, porque eu cuido muito dos meus carros, mas eu não hesito em usar eles como se deve. A gente viu isso em alguns vídeos. Então, assim, Você dirige igual lá. eu comprei aquilo ali pra usar. Eu Legal. gosto daquilo ali. Não é à toa que o que eu mais gosto de andar com o carro é sábado e domingo de madrugada. 5 e pouco, 6 da manhã, que não tem ninguém na rua. Pra mim eu volto pra casa, tomo um café e se fala: vamos começar o dia, né? Agora tô bem. E é algo que muito, muito eu gosto. Então, os carros não apresentam problemas. Eu trago tudo, sabe? Qual que é o mileage médio que você tá lá? 40, 30? Eu tenho, vamos lá, na Califórnia eu tenho 26, 458 eu devo ter umas 16. Tudo baixo. É porque acaba sendo muito carro, né? Então, aí você tem cada dia pra um. Eu acabo usando mais, então eu uso mais a Califórnia, tendo a usar mais a Califórnia. A Maserati também deve estar com uns 24, 25 mil milhas, a M6 está com 30. Então, assim, vai mais uso. Legal. Não tem essa... eu não tenho essa frescura de deixar o carro, de guardar o carro, não. Eu uso como se realmente, claro, preservando a máquina. Esperando esquentar, dando aquele carinho e aquela... Sim. Acendeu alguma luz, desliga, abre a porta, fecha a porta, loca o carro, desloca o carro, abre a porta. Qual que acende mais luz? Hoje em dia nenhum acende luz, quase. Aí é bom. Hoje em dia, a 458 já tem há mais de 6 anos. Nunca tive um problema com o carro. Mesmo? Um problema. Um amortecedor vazando? Ainda não. Graças a Deus, a Califórnia eu tive. Califórnia babou tudo ali. Não é barato, né? Não, são aqueles... São da BPI, né? BWI. BWI, isso mesmo. BWI são os magnéticos, né? Carinho pra caramba, troquei os 4. Aqui o cara sofre, viu? Porque aí tem que vir, né? Aí tem as taxas. Aí ela vazou. Na Califórnia, o que mais eu tive? Eu tive problema, o atuador do freio de mão, ele estourou. Nunca abriu um câmbio? Nunca. Não? Nunca. Aqui no Brasil eles não estão durando muito, não. É mesmo? É. Nunca tive
nada. Inclusive, eu acho que eu tô com os dois lá pra te mostrar. Quando a gente chegar lá. De 7DTC. É mesmo? DCT 750. Mas você acha por quê? A galera faz o quê? Muito launch control? Eu não tenho um padrão de uso. Eu tenho, assim, desde do velhinho que passeia com o carro, Sim. até o cara que enfia no track D, fica fazendo esses arrancadão aí. Vamos falando de arrancadão, você vai dirigir o Autozan agora. Porra, aí é fenomenal. Bora? Bora. Então vamos parar aqui rapidamente, porque tá tudo rápido aqui, mas bora lá. E aí a gente termina esse vídeo, gente. Obrigado Porque o papo tá confiança. muito legal, cara. Show. Rapaz, essa asa de gaivota. O Brian não entrou no carro. Rapaz, esse... E você tá no final do banco. Nossa Não vai dar. Nossa senhora. Será que vai? Vamos tentar. Você tem 1,80 aí? Eu acho que 1,82, cara. Você tá no limite do dia de... Fazer curva aqui vai ser divertido. Vamos cambiar. Também tá trânsito. Como é que eu E o meu não mexe. fechei o cinto aqui, um pedacinho dele com a porta. Pera aí. Foi. Rapaz, esse banco é muito estreito. O japonês era ela bem magrinha. Nossa senhora. Caramba. Bem diferente desse, né? Esse Não, faz todo esse sentido. É muito mais confortável. É, Tem que esperar eles ou não? Pode ir? Não, pode ir, bora lá. Eles são só apoio. Ah, Eles vão vai. ficar pra trás, pô. Não, Tô brincando. vamos conhecendo. Vai conhecendo o carro tranquilo. aqui. Vai que nem você foi na carreira GT. Ele gira 9 e pouco, então pode ir embora. Viu? Rapaz. Não, é um... Pega aqui pra esquerda que vocês estão parados aí. Não tô vendo nada. Você não tá vendo, né? Retrovisor. Pera aí. Vê se deu agora aí. Ainda tem que vir um pouquinho mais pra cá. Agora? É um pouquinho mais ainda. Agora. Isso, aí já melhorou Beleza. um pouquinho. Meus amigos, isso aqui é uma experiência do caramba, né? Caminhar com a esquerda. Tem cara que se intimida, não consegue, hein, mano. Não, e é difícil, porque, por exemplo, o pé da embreagem junto com o volante... Esse é o problema do 1,80 m pra cima nesse carro. Então é uma experiência, rapaz, é legal pra caramba. Mas talvez eu teria que botar um volantezinho um pouquinho menor aqui. Com certeza. Não, tá te atrapalhando esse volante. Não... Esse volante aqui eu tenho que realmente abrir um pouco mais a perna, né? É diferente. Tenta botar os joelhos pra fora assim, ó. Aí você vai mudar um pouco o esquema dos teus pés. Não, mas que aventura. Que aventura legal, sabe? Esse carro certo seria a gente fazer um teste lá no Track Day. A gente desligar o ar-condicionado, ele fica melhor. Você sentir assim o que esse carro faz de curva, assim, estabilidade, como que ele apresenta as rodas. É muito legal. Eu nunca dirigi algo parecido nessa proposta, né? De carro mais antigo mesmo. Tô apanhando pra esse carro aqui, meus amigos. Bom, mas é um carrinho que bem direto, com velocidade, o câmbio dele é uma delícia. Rapaz, a válvula de alívio aí. Tem uma bobzinha. É original isso aí. É original. Você vê que os japoneses pensavam em sensorial, né? Que nessa pressão época, de né? turbina que usa? 0,8. Um pouquinho. 0,8. O motor ele não é nem 1.0. Qual o tamanho do motor? 0.6. Com 0,8. Pega aqui assim, ó. 0.6 com 0,8. 80 cavalos. Rapaz, eu preciso entrar na dieta. Não, é o banco, é o banco. E aqui a forma, mas é legal pra caramba. Cara, tem 36 mil quilômetros. 36 mil quilômetros, é quilômetros. Rapaz, mas novo. Vamos lá, ó. A embreagem dele me acostumando. A gente vai pegar... Vamos dar uma volta ali que a gente vai pegar a reta um pouco mais livre depois. Tá, show. Eu vou te mostrar como é que a gente faz isso. E aí você vai conseguir dar uma esticada melhor. Não, cara, mas aqui... A gente vai falar assim, ó, caramba! Porra, Brian, legal. Sinto honrado você estar dirigindo esse carro aí. Que isso, eu que agradeço muito pela confiança, sabe? De estar deixando andar num carro
tão especial para você, né? Podemos dizer a asa de gaivota JDM, né? A gente chama de carro perfeito. Se você fosse construir um carro, que tipo de porta ele teria? Para cima, sem dúvida. Mais asa de gaivota, tesoura ou ângulo de Eda? Eu acho que asa de gaivota. Asa de gaivota. Acho que asa de gaivota. Ponto pro Altozan. Aí onde você botaria esse motor? Você botaria ele lá na frente, lá atrás? Lá atrás. Central traseiro ou traseiro? Não, central traseiro. Central traseiro, ponto pro Altozan. Aí você vai fazer o câmbio, você vai fazer dupla embreagem, automático ou manual? Manual. Ponto pro Altozan. Aí você vai falar de motor turbo com potência, você vai falar de aspirado, supercharger ou turbo? Não, turbo com potência, o nome já diz turbo, né? Mas aí era a única coisa que talvez eu iria no aspiradinho. No aspirado? Eu acho que eu iria, cara. Eu gosto muito do aspirado. Vamos ver se a segundinha aqui vai. Vai. É 8 kg de torque. Isso aqui tem quase a metade do torque de um Fusca. Fusca tem quanto? 11? Eu nem sei. Só pra você entender o que você tá dirigindo. Não. Vamos pegar a direita e a gente vai fazer esse contorno aqui. Essa direita aqui já? Essa direita já. A seta é lá. A seta é lá. Maravilha. Isso é beleza, né? Ele pega nas coisas aqui? Ele pega, ele é super baixo. É. Mas pode ir, tá acostumado. Você vai conseguir acelerar esse carro nas próximas duas à direita aí. Eu vou dobrar a direita aqui, eu posso ficar nessa pista ou não? Pode ficar nessa pista, pode ficar aí à direita. Também eu entro até no meio disso aqui, né? Isso aqui é quase uma moto. É uma moto, é um motor, na verdade é um 3 em linha que a gente tem aqui, mas é um motor 600 cilindrados, então dá pra dizer que é uma moto 1000. É uma moto 600. 600. Só que é turbo. E pesa um pouquinho mais do que a moto, né? Então vai pesar, tipo, uma moto muito esportiva, vai pesar um pouquinho mais do que o dobro. Uma Goldwing acho que vai dar uns 400 aí. Não tem muita referência de moto. Mas é assim, ó, no papel o carro bate quase todos os itens assim do tipo de entusiastas. Se você fosse construir um carro. Só que tem um detalhe, ele é um microcarro, ele não é um carro normal, né? Mas então, eu achei a direção dele muito boa, muito direta, no pouco que eu andei aqui. Você tem uma direção muito conectada e fica uma manteiga com velocidade, sabe? Verdade. Só parado que ela realmente se sente muito mais pesada. Câmbio manual, o câmbio parece uma delícia. Eu ainda estou tendo muita dificuldade com a embreagem, por causa da forma do volante, do banco aqui. Eu acho que uns... Acho que a galera não tá vendo, mas você tá com os dois volantes encostados na coxa aqui, porque não tem espaço. Não tem E esse espaço, não é o banco original desse carro. Quando o cara projetou esse carro, ele falou, pessoas até 1,85 vão conseguir dirigir. Que aí era esse banco aqui. Eu achei esse banco não me incomodou nada. Nada, ele não pega, não me lembra que eu não tô fazendo dieta, sabe? Nada. Agora esse daqui, ele tá me lembrando a qualquer segundo, sabe? Essa seta é um negócio esquisito, né? É porque eu tenho BMW. Na tua M3 é aqui? Então, é que de BMW a gente tem uma brincadeira lá nos Estados Unidos, é que não usa muita seta, né? Então eu nem lembro. Mas... Pode ficar aí que você vai conseguir entrar. Ele vai fazer a curva mais aberta. Mas vamos ver. E o incrível, né? Temperatura redondinha, né? Esse carro eu chutava 8, 9 voltas no Velocitar. Ali, tempo quente, assim, ó, 30 graus. Nada. Freio também? Só o pneu estourou porque eu tava... É que é um carro legal, assim, aí você começa a mergulhar na curva, você começa a fazer curva com pedal, né? E aí o pneu não aguenta, né? Eu devia ter parado, trocado eles de lugar, né? Porque estourou direito. Mas o pneu ter estourado às vezes foi melhor porque foi só um pneu. Sim, não, com certeza. O problema é que quando você vai, é que nem você chega em track day. Se tem uma coisa em Nürburgring que eu não gosto, é cronometrar tempo. Aí é você que não anda pra bater tempo, você não fica preocupado em, puta, vou tirar 10 segundos agora na próxima. Porque aí o muro vem. É nessa que o muro vem, não assim, eu acho que já passamos da idade de virar piloto. Acho que sim. Então é mais... Tem gente com 50 anos que não admite isso aí. Então assim, não adianta. Até porque eu já de forma nenhuma tive o famoso
patrocínio lá atrás, então não ia conseguir, mesmo se por acaso eu tivesse todos os atributos, que eu também muito provavelmente não tenho. E esse é só o início, né? Porque depois, para ser piloto mesmo, tem outras questões aí que às vezes tem a parte da sorte, tem a parte da política, tem a parte do... Tem várias coisas aí, né? A gente já passou dessa época, né? Não, com certeza. Então eu prefiro, rapaz, eu tenho medo que a galera... Vamos pegar a direita aí. Qual que eu tô usando? Rapaz, o Celta fica grande. Ele já tá começando a começando dar uma cutucada. Tentando. Tem que fazer direito e quando abrir ali fica bem mais tranquilo pra aproveitar, e a gente já encerra, porque... Fecha, não, apesar que o papo tá legal, tá, Brian? Eu identifico em você um verdadeiro, real enthusiast, um car guy. Você é um car guy, velho. A minha esposa chama de doença, cara. Doença? Eu gostei mais da tua descrição, cara. É que é assim, né? Se você conversar com o louco, conversando com o louco, né? Os dois estão no mesmo mundo, né? Então... Acho normal. Não tem problema, né? Moleza, né? É um negócio que eu gosto muito. Então tá sendo É uma válvula de escape ou é um objetivo de vida, cara? Pra você, assim... É a meta que faz ser... Você tem filhos? Não tenho. Não gastei tudo com carro, cara. Não sobrou nada. Não sobrou espaço. Foi tudo com carro. Rapaz, é muito boleto. Cara, você tem umas garagens e uma das experiências assim únicas. Se você pensar assim no mundo, acho que tem muita gente que está assistindo agora assim e fala, putz, o Brian é uma referência. O Brian... Obrigado. É um cara que eu aposto que muita gente assim acorda de dia e fala, porra, vou focar, vou ficar bom, vou melhorar, né? E você dá essa referência, você dá um ponto, um farol, assim, fala, ó o que o cara fez. Pô, que legal. Obrigado mesmo pelas palavras. Obrigado de coração. Eu vejo isso porque o pessoal me visita aqui bastante também e a gente precisa disso, né? A gente precisa de caras que são verdadeiros, que assim, conseguem transmitir, apesar de toda a intensidade que você tá lá naquela experiência, que às vezes é só aquele momento e você tem toda aquela pressão, você fala, cara, o que tá acontecendo? Eu tenho que passar pra galera, ao mesmo tempo não posso bater, e agora... Não é? É porque eu não trabalho com roteiro, com nada. Eu ligo a câmera e vai. É o que eu gosto. Nisso, vamos sentir... O que, rapaz, que é a embreagem? Pode ir. Ele vai. Eu realmente é o que eu vejo no carro, o que eu sinto, e falo o que eu gosto, também falo o que eu não gosto, até porque não existe, se nós pararmos para analisar, o carro perfeito. Pega a direita, né? Aqui que quando ele abrir a gente pega a direita. Não existe carro perfeito, né? Existe o carro que foi desenhado para fazer aquilo e faz aquilo bem, e tem carro que foi desenhado para fazer aquilo e também não faz bem, mas de forma geral é isso. Então o legal é que eu graças à internet, né, graças ao canal, eu consegui ter acesso e sou muito grato a todos os proprietários que me deram a oportunidade, né, de conseguir estar gravando esses carros, porque aí faz realmente a meta cada vez mais, você fala, não, eu preciso trabalhar mais ainda, porque é tanto carro, tanta experiência. Tem muita coisa para mostrar ainda. Muita coisa. E ainda mais no mundo automotivo brasileiro hoje em dia, às vezes as pessoas talvez não estão se dando conta que, na minha percepção, é a melhor época que já teve aqui no Brasil. A quantidade de carro que está chegando, sabe, é muito surreal. Apesar de lá atrás nós tínhamos Zonda, nós estamos com Utopia, tem Chiron, tem mais coisa boa vindo, sabe? Então já são... Tem mais coisa boa vindo? Tem mais coisa boa vindo. Você pode contar alguma? Rapaz, é a peça-chave que tá faltando aí, né? Porque se tem Bugatti, se tem Pagani, rapaz, tem um fantasma aí na porta, né? Eu não sei. Ó, se você sabe, deixa aí nos comentários. Rapaz, se tem... é o que eu sinto, né? Agora aí eu dobro aqui? Decolagem livre. Isso. Aqui à direita? Aqui à direita. Olha o meu girozinho, que delícia!
só não tem ABS, mas ele freia bem. Ah, mas isso daí... Senhores, pega a direita aqui. Isso. Esse foi o Brian Esp. Se vocês ainda não conhecem o canal dele, pelo amor de Deus, vai lá ver, porque assim, em termos de experiência e reação, o cara manda bem pra caramba, eu diria. Pra caramba, certo, Brian? Irmão, muito obrigado. Eu que agradeço, tá maluco? Você tá dirigindo aí o Autozan, pela conversa. Isso aqui era pra ser um podcast, mas é dentro do carro e aí fica assim, meio intenso, entendeu? Não, cara, mas a gente vai agora pra oficina, a gente vai conversar mais, vou te apresentar a Vanguard. Vai ser um prazer. E é isso, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Eu sou o Guilherme, ele é o Brian e esta é a Vanguard. Até o próximo Autozan. Obrigado pela confiança, Imagina, obrigado por deixar andar nesse carro. Até o próximo vídeo. Você manja, obrigado. Pô. Mas, cara, vou falar, eu acho que não teve nada que eu já andei que se assimile a isso. É muito... primeiro, é engraçado. Eu não sei se é por causa do banco ou por causa aqui do acelerador, embreagem, mas aí eu sinto que tava parecendo que a cabine tava mais ampla. Eu acho que o banco tá mais baixo, aqui o banco tá um pouco mais alto. E olha um negócio legal desse carro, é o chão. Você tá sentado nele. Vamos ver o motor, ver se não tem um motoqueiro aqui, né? Ah, você encosta mesmo, né? Você encosta.